Bom dia, salve Maria Imaculada, tudo bem com vocês? Bom, se eu começar a falar e a minha voz sair antes ou depois de vocês verem eu me comunicando aqui, a boca mexendo, o problema é quando eu tento gravar o vídeo aqui. Acho que o computador está meio travado. Mas bom, o que eu queria contar para vocês aqui é, como vocês podem ver no título do vídeo, quando o diabo se passou por Jesus e tentou me enganar. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer é que eu não sou uma alma mística, né, que vê certos tipos de coisas assim como alguns santos, mas de vez em quando Deus mostra algumas coisas para nós, pode mostrar até para vocês também, são o que nós chamamos de que são coisas mais ordinárias, não é um xingamento. Ordinária quer dizer mais comum, né? Que tem o extraordinário e o ordinário, que são coisas mais comuns. Bom, a história começou assim. Vocês lembram do testemunho, né, que eu dei anteriormente, falando como eu me tornei católica? Que na verdade não é como eu me tornei, é como eu confirmei que eu era. E bom, quando eu entrei na igreja, né, na igreja católica carismática, aquela música, aquela coisa toda meio que me deixava confusa, porque eu não era acostumada com aquilo, porque antes, quando eu ia à missa, era uma missa mais calminha, né? Que é a católica tradicional. Mas todas não deixam de ser católica, né? Tudo uma coisa só, não tem divisões. Então, o que aconteceu? Logo que nós entramos, passou algum tempo, a minha irmã começou a fazer amizade com pessoas do grupo de jovens lá, e ela quis ir. Só que ela não quis ir sozinha, e eu acabei indo com ela. Só que desde o início eu tinha um pouco de resistência, por causa que eles cantavam muito, pulavam muito, e eu não gostava muito dessas coisas. Particularmente, eu prefiro até hoje aquela coisa mais silenciosa. Mas os jovens às vezes precisam disso. No meu caso, eu sentia que eu não precisava, porque desde criança eu já tinha aquela coisa com o meu anjo da guarda. Então, assim, eu não precisava, né? Eu não sentia que eu necessitava daquilo, eu preferia o silêncio. Mas os outros jovens precisavam, né? E quando a alma está no estado do primeiro amor, ela precisa dessas coisas. Com o tempo a gente vai se amadurecendo e vai vendo, né, que as coisas podem ser um pouquinho mais calmas, mas no início não é bem assim, ainda mais quando são jovens. Só que a minha resistência também era porque eu era uma das mais velhas, né? Por eu ter, até hoje, né, uma carinha assim meio de adolescente, meio infantil, eu passava despercebido no meio dos jovens e às vezes parecia ser até mais nova que uns que estavam lá. Só que a minha idade não condizia com aquelas coisas que eu via. Eu achava isso aqui já não é. Eu já preciso de mais, né? Tipo, isso aqui já deu. Só que não tinha dado ainda para Cristo. Por causa que tinha um momento que eu e minha irmã íamos sair mesmo, mas não era aquele momento. É como se eu estivesse tentando abortar o tempo. Com o tempo que a gente ficou lá, mais ou menos um ano, percebíamos que ninguém dava nem bola pra gente. Parecia que a gente nem existia ali. E o jovem sempre tem aquela coisa, ainda mais que na época eu não era consagrada a Nossa Senhora ainda, sempre tem aquela coisa de querer ser reconhecido. Então, se ninguém percebe que você está, todos os domingos você chega e a pessoa pergunta quem é você, se é a primeira vez que você está, isso vai cansando a gente um pouco. E eu comecei dentro da minha cabeça, pensar, mas que pessoal arrogante, que nem liga, né, pra gente, que ficam ali na frente, se acham, e começou a ficar dentro de mim aquela sensação de que eu era inferior a eles. E foi aí que o diabo começou a trabalhar. Eu cada vez mais fiquei mais irritada e até com as alminhas ali mais santas, né, que era o pessoal da intercessão, eu comecei algumas pessoas específicas a ficar com raiva. Uma dessas pessoas era uma menina que queria se tornar freira. E eu olhava para ela e eu, essa menina, eu não gosto. Não tem motivo, não tem explicação. Não sabia porquê, mas me dava uma preguiça de ver as pessoas ali. E isso foi ficando, né? Eu não compartilhava isso com ninguém, só com a minha irmã. E ela dizia, é bobeira sua, porque ela gostava de ir no grupo. E aí teve um dia que eu falei, esse é o último dia que eu venho. E aí a minha irmã, como já sabia que eu ia lá, estava sempre de cara fechada, parece que não gostava, ela até falou para mim, ai, que bom que você não vai mais, não tem problema. Só que a minha mãe me disse, vai pelo menos essa última vez. Né? A mãe tem aquela coisa de ser intercessora, né? E por respeito à minha mãe, eu fui. Contrariada, mas foi.
E quando eu cheguei lá, a minha irmã já estava convicta que era a minha última vez, e estava muito contente, aliás, né? Porque ela ia continuar com os amigos dela mesmo, não precisava de mim. Ela já tinha feito amizades. Isso depois deste 1 ano, né? Que a gente ficou desconhecida. E depois a Juliana começou, que é a minha irmã, começou a ser conhecida um pouco, mas eu era só a irmã dela, né? Então continuou um pouco de escanteio. E aí, quando eu decidi que era o meu último dia, houve um momento de oração muito forte ali. E ele falou, o coordenador, né, na época que era jovem também, mais jovem do que eu, claro, que eu era uma das mais velhas que estava ali, falou pra gente fechar os olhos que ia ter um momento de oração. E eu fechei os olhos também, mas naquela, ai meu Deus, mais uma vez essas coisas, né? E fechei os olhos. Só que quando eu fechei os olhos, ele não tinha dito nada, e eu visualizei, mas dentro da minha mente, assim como eu converso com o anjo da guarda e visualizo o anjo, eu vi no fundo do salão, né, que é um salão que a gente se reunia lá, no fundo do salão, na parede, como se fosse essa sala ali no fundo, um homem de capuz com a cabeça baixa, assim. E dava uma olhadinha, assim, pra mim, mas com a cabeça baixa. Só que eu fiquei naquela que era Jesus Cristo. Eu pensei, Jesus está me abençoando pelo meu último dia que eu estou aqui, né? E na minha cabeça que era mesmo Jesus Cristo, e ele falando várias coisas lá, e eu, não, isso que eu pensei é Jesus que está ali lá no fundo da igreja, do salão. E depois que terminou tudo, né? Terminou tudo não, quase tinha terminado. Aí ele falou, gente, Deus está me dando uma visualização aqui agora. Tem um homem lá no fundo da parede e ele tá com um capuz. E ele escreveu o homem exatamente como eu tinha imaginado, sem falar uma palavra, nem com a minha irmã, nem com ninguém. Foi eu e Deus. E ele falou, e eu estou vendo que tem um homem ali no fundo da parede, não, no fundo do salão, encostado na parede, que ele tá com um capuz e está dizendo, eu não quero isso. Eu não tinha ouvido nada, né? Na minha mente eu só via este homem com o olho assim, olhando para mim, mas eu achei que era Jesus, porque assim, se parecia, aquela veste igual Jesus dos filmes, né? E eu pensei, é Jesus. Só que aí ele disse, é o demônio que está tentando enganar. Ele diz, eu não quero isso, ele não quer esse grupo. E aí na hora eu levei um susto, porque eu pensei, como assim? Então isso é verdade, por causa que eu ouvi isso, não disse pra ninguém, e ele tá falando que viu a mesma coisa, não tem como eu contestar, porque ele não sabe que eu ouvi também, né? E no mesmo instante, a minha irmã, que não tem nada dessas coisas também, disse que não sabe como, mas que ela sentiu que Nossa Senhora que estava falando para ela que tinha uma coisa para me dizer. E Nossa Senhora dizia para ela, fala para ela não sair. E a minha irmã ficou ainda, mas eu quero que ela saia. E a voz vinha forte no coração dela. Fala para ela permanecer, para ela não sair. E ela me diz até hoje, eu não sei como que eu tenho essa certeza, mas eu sei que foi Nossa Senhora que disse que não era para você sair. E aí as coisas todas se juntaram. Quando ele disse isso, eu fiquei assustada. A minha irmã já chega em mim e fala, Nossa Senhora disse que não é para você sair. E eu comecei a ligar uma coisa à outra. E depois eu contei para ela sobre este homem, e aí ela falou, então realmente foi Nossa Senhora que falou mesmo para mim. Eu já sentia que era, mas depois disso que você contou, o diabo tentou te enganar. E foi isso que aconteceu, né? Foi o dia que o perverso tentou, se passando por Cristo, me enganar, e eu achando que Jesus estava me abençoando, porque seria o dia que eu ia sair do grupo. E depois desse dia, né, me veio um amor muito forte pelo grupo, porque quando eu escutei a minha irmã dizendo, Nossa Senhora disse que não é para você sair, opa, quando é Nossa Senhora que diz, aí eu já mudo tudo, né, mudo a ideia. Não era consagrada ainda, mas eu já tinha aquela coisa com Nossa Senhora, então se foi ela que pediu, eu não vou sair. Já não era pela minha mãe terrena, era pela minha mãe do céu. E eu falei para ela, tá bom, eu não vou sair, no próximo domingo eu venho, e nunca mais me deu essa ideia de sair de lá. E então eu acho assim, desde o início ele já estava trabalhando no meu coração, até que chegou o momento X que ele apareceu para ver se ele ia conseguir mesmo me tirar de vez. Só que aí depois desmascararam ele, né? E depois disso, né, eu continuei participando, mas eu continuava com aquele sentimento de inferioridade. E pensava, teve um dia na hora da missa, porque tinha o grupo e depois do grupo tinha a missa.
E na hora da missa, eles participavam piedosamente. Tinha um grupinho específico dentro desse grupo que tinha aprendido, né, as formas de se comportar na missa, e eu ainda não. Eu era novata nessas coisas, né? Tinha todas essas partes sentimentais, essa coisa espiritual forte, mas como se diz, aquela parte mais da aprendizagem certinha, eu ainda estava caminhando para isso, ainda era um bebê na fé, né? Só sabia da parte sentimental, ainda não é nem doutrinária, eu não sei explicar bem o que é, mas assim, a parte física da coisa, né? Que você tem que saber o modo certinho, como agir, que hora agir e essas coisas, na hora da Santa Missa. E eu os via, já não estava mais com aquele sentimento de raiva, mas eu sentia como se eu fosse tão pequena, tipo, eu ali, por que devia escutar a minha oração se eles se comportavam muito melhor do que eu, né? Eu não sabia nem o que eles estavam fazendo e nem sabia fazer igual, então eu me sentia tão suja, tão confusa por dentro, tão bagunçada, e eu fui receber a Eucaristia, e fui na fila da Eucaristia com essa tristeza mesmo. Eu olhava para eles e pensava, gente, eles perto de mim, né, o que eu sou? E naquele sentimento de muita tristeza. E eu fui para a fila da comunhão. Aconteceu que nesse momento que eu estava mais triste, né, que eu estava na fila da comunhão bem lá no fundo mesmo, né, porque a igreja é muito grande, sai uma ministra da Eucaristia, né, com a Eucaristia na mão, e saiu assim andando bem rapidinho no meio do povo, cortou a fila onde eu estava e parou na minha frente. E eu olhei assim e pensei, por que ela parou na minha frente? Porque para ficar na metade da fila, ela tinha que ter parado um pouco mais à frente. E eu ainda estava muito atrás disso. E ela veio muito depressa, assim, e veio mesmo, parou na minha frente, cortou a fila de onde a outra pessoa estava, ela ficou aqui e eu aqui. E aí eu olhei assim, e nesse instante veio no meu coração assim, antes que você viesse até a mim, eu venho até a ti. Jesus falando para mim. E nesse momento eu senti isso como o próprio Cristo falando de uma forma tão delicada, de uma forma tão sobrenatural, né? Tão divina, que eu recebi a Eucaristia e fiquei feliz. Eu não me senti naquele momento melhor do que as outras pessoas, mas não me senti pior também do que as outras pessoas. Aí eu sentei de novo na minha cadeira com aquele espírito de paz, né? E fui, né, comungar de Jesus e fazer, né, toda aquela meditação e tá rezando um pouquinho, né? Tá adorando ele dentro de mim. Eu fiquei muito feliz, né? E pensei, gente, como assim, né? Ele é enorme e eu tava me sentindo tão pequena e ele sai correndo ao meu encontro e fala antes que você chegasse até mim, eu venho até ti. Porque foi instantâneo, foi isso que veio no meu coração assim que ela chegou e me entregou a Eucaristia, né? E então, assim, a partir desse dia, eu comecei a sentir mais amor pelo grupo e tal. Só que teve um período que realmente já era o fim, a gente já podia sair. Só que, como eu disse no início, antes eu estava querendo abortar o tempo, sair antes do tempo de Deus, né? Mas eu não ia ficar ali para sempre, até porque eu tinha uma idade um pouquinho mais avançada, né? Então aquilo era para jovens, aquele grupo ali é direcionado aos jovens que estão entrando no primeiro amor. E aí é que começa a segunda parte da história, que foi quando eu conheci um grupo de oração chamado Guerreiros de Cristo, depois que a gente saiu de lá, né? E aí nós nos mudamos de paróquia, porque a minha irmã sentiu no coração dela que Jesus dizia para ela que ela tinha que voltar para sua paróquia de origem. Né, que foi onde nós fomos crismadas, onde nós fizemos a primeira comunhão. E aí ela falou, mas eu vou voltar para lá. Ela não queria, né? Ela achava lá muito parado. E aí depois ela falou, não, mas se Deus está pedindo, eu vou voltar. E aí quando nós voltamos, para nossa surpresa, né, a gente conheceu todas essas pessoas muito santas e que me ensinaram muitas coisas. E a fórmula da consagração, a consagração à Nossa Senhora, eu descobri sozinha, pela internet. E quando eu li, eu me apaixonei, né? Como eu falei no vídeo anterior, que eu dei meu testemunho em relação a quando eu percebi que eu era católica mesmo. Então, eu fiz a consagração, fiz a casa inteira se consagrar também à Nossa Senhora, só que do meu método, né? No caso assim, eu usava o método de São Luís Maria Grignion de Montfort, mas a minha maneira. Eu não sabia que deveria ter alguma coisa, algum objeto, né,
que não tivesse devoção própria, eu usei, não este, né, era outro, mas um escapulário como sinal de consagração, e não podia, porque ele já tem uma devoção própria, que é de Nossa Senhora do Carmo. E depois, com esses amigos, é que eu vim a descobrir... Espera, o que aconteceu aqui no meu computador? Bom, eu não sei, mas eu acho que ainda está funcionando. Depois é que eu vim a descobrir que tinha uma coisa assim que eu não tinha aprendido ainda, outra coisa assim que eu não tinha visto bem os detalhes. Então foi assim que eu comecei a aprimorar, né, digamos, o meu catolicismo. E eles me ensinaram bastante coisa. O que eu sei hoje eu devo tudo a eles. Então é isso. Se vocês tiverem alguma experiência assim meio sobrenatural e quiser estar contando aqui nos comentários, eu adoro ouvir, tá? Eu adoro ler também. Se vocês quiserem fazer vídeos, se tiverem canais do YouTube e quiser contar essas coisas também, é só me avisar que eu dou uma olhadinha no canal de vocês. Salve Maria Imaculada!